Cara, olha só, eu acredito que a coalizão e ter alianças ela é importantíssima. Eu mesmo converso com todo mundo. Só tem algumas figuras que eu não converso porque de fato é insalubre. Mas eu converso com todos e não tenho nenhuma dificuldade em falar isso, né? Se tiver ali na Câmara ali, ter que conversar, por exemplo, com figuras da esquerda, como eu converso, né? A matéria-prima que eu tenho para trabalhar, né? É uma sala de aula gigantesca que eu não escolhi os alunos, né? Então eu converso com lideranças do PT, com lideranças do PCdoB. Fizemos várias reuniões por conta da CPI do dia 8 para poder negociar. Então, ou seja, há um limite para negociação e para coalizão. O que a gente não pode deixar é com que a população, né, a opinião pública, acredite que nós estamos assim cedendo ou que nós estamos assim fazendo uma coalizão que ultrapasse o limite daquilo que nós vivemos, por exemplo, em 2018, né? No âmbito de não se aliar ao Centrão, no âmbito da gente permanecer firme com naquilo que a gente acredita. Por exemplo, PEC das domésticas. O Bolsonaro, se eu acredito, foi o único ou um dos únicos que votaram contra. Na época tomou pancada até. E foi o que as posições firmes dele levou ao fenômeno Bolsonaro. Ou seja, cara, o que esse cara fala é o que a gente tá querendo falar. Só que a gente estava escravizado a um discurso que, se eu falasse isso no meu trabalho, eu ia tomar pancada, eu ia ser cancelado. E hoje não. Então eu acredito na essência da direita, que de fato seja uma direita combativa, corajosa e que a gente consiga gerar esperanças nas pessoas. Mas você está propondo um meio termo, então, porque tem uma discussão grande hoje, inclusive até olhando a eleição das casas, né, presidência do Senado e da Câmara, se a direita deve, por exemplo, lançar um candidato próprio, 100% alinhado ali às pautas mais raiz da direita, ou se aliar com um candidato que tem mais chance, que foi o que acabou acontecendo, né? Já tem um consenso ali em torno do sucessor do Arthur Lira e também no Senado, no caso até o Alcolumbre. Porque, por exemplo, se você fica do lado perdedor, você não tem acesso à presidência de comissões. A gente hoje tem, no PL tem a CCJ, você está na Comissão de Educação. Por quê? Porque apoiou o Arthur Lira lá atrás. Você, nesse debate, você é a favor do quê, então? De lançar uma candidatura própria ou de se aliar a quem vai ganhar para não ficar de fora do espólio ali do poder? Não, mais uma vez, eu sou a favor de analisar cada caso é um caso. Como você tem, por exemplo, hoje, a questão da anistia, que é importantíssimo. Não dá para brincar com vida de pessoas. Então, ok, é justíssimo apoiar um candidato à presidência da Câmara que tenha um acordo para que essas pessoas recebam a anistia. De novo, o Nicolas está dizendo aqui que já tem um acordo. Não, isso aí e vai ter anistia. Isso aí é de... Até mesmo porque, se não houvesse acordo, não estariam falando. Você já combinaram com os russos? Não, pois é. Eu não, mais uma vez, não fiz parte de nenhum trâmite desse acordo. Só chegou, de fato, até nós de que há esse acordo. Não é à toa de que agora estão falando que a anistia foi pro ralo, né? Ou seja, se não tivesse um acordo, não estaria pro ralo. Ou seja, nesse caso, sim, de fato, foi o que eu disse. Nunca discordei de apoiar, por exemplo, o Hugo Mota, caso isso de fato seja cumprido. Porque eu quero que as pessoas estejam libertas. E eu não posso simplesmente ser, digamos assim, radical, não levar isso em consideração. Certo. Agora, para outros aspectos, eu de fato preciso ver a estrada da realidade. De que as nossas prerrogativas, elas não teve nenhum tipo de avanço no sentido da defesa delas. Nós tivemos aí Carlos Jordi, que era o até então líder da oposição da Câmara, tendo uma busca e apreensão sem lá com CRE. Você teve Deltan perdendo seu mandato. Você tem agora Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, acredito que Eduardo Bolsonaro também sendo processado por fala em tribuna. Eu também, por fala em missão oficial, sendo processado. Ou seja, o que de fato avançou para a direita de ter feito uma coalizão. Então a gente precisa colocar isso, conversar, fazer uma autocrítica para poder chegar em um consenso. Então assim, eu não estou falando pela direita aqui não, estou falando por mim. Existem outras opiniões? Sim, o que a gente precisa ter maturidade é compreender que uma divergência interna não significa uma traição. Sim. Ou como é que fala? Você está desertando. E muitas das vezes, né, saem matérias aí esdrúxulas falando que Nicolas cada vez mais longe do clã Bolsonaro. Na mesma hora eu liguei pro Bolsonaro de chamada de vídeo. Na verdade, eu mandei um áudio pra ele me ligou de chamada de vídeo rindo. Falei, pô, presidente, tem que entender quem que tá falando isso aí pra poder ficar gerando, sabe, uma divisão, um atrito ridículo. Tem que ter essa maturidade. O Salles a gente vê também envolvido muitas vezes de, tá vendo, agora tá um pra cada lado e tal. Enfim, vamos ver como uma coisa se acerta daqui pra frente.